Boa noite, só. Boa noite, amigos. Aqui é o Jorge Lima falando, ou Jorginho. Prazer tê-lo conosco. Mais uma segunda-feira, nosso canal A Sombra de Suas Asas Descansa Minha Alma. A sombra de Suas palavras, a nossa alma descansa no Senhor. Estamos aqui no último ajuste, que houve um problema aqui na câmera, mas já está solucionado. Deixa eu só abrir meu Face aqui para poder acompanhar os irmãos e amigos. Jamais serei confundido, pois sua palavra. Todos os meus inimigos destrói, todos os meus inimigos. Mais um minutinho, já vamos começar. Destrói todos os meus inimigos. Vamos iniciar já. Só mais um minutinho. Enquanto isso, nós vamos verificar aqui quem está acessando, quem já está entrando. Minha amiga Juliana, um prazer tê-la conosco mais uma vez, Juliana. Trabalhamos juntos, né? Um prazer tê-la conosco. Professor Marçal, muito querido, boa noite, um prazer tê-lo conosco também, professor Marçal. Pedro Aguinaldo, meu primo, grande amigo, que bom estar conosco. Só mais alguns minutinhos, vamos já começar a nossa transmissão. Maria Lúcia, prazer, Maria Lúcia, direto de Curitiba. Prazer tê-la conosco. Isso, amigos, colegas que estão acessando, se identifiquem, porque eu aqui no Face, eu só vejo na minha tela aqui que tem agora 7 visualizando, mas o nome não tem como eu descobrir aqui ainda. Eu vi agora há pouco que estava meu irmão Anderson, também estava acessando. A Hanna, minha sobrinha. Mais 3 minutinhos nós vamos começar a nossa transmissão, tá? Começar, como está me corrigindo a minha amada esposa, começar a leitura, porque a transmissão, nós já estamos já com os amados aí, né? Amigos, colegas e irmãos. Se você deseja acompanhar a leitura na sua Bíblia, hoje nós estaremos lendo o livro do profeta Joel. Então, o profeta Joel é do Antigo Testamento. Nós criamos aqui uma linha de leitura, que numa segunda-feira a gente faz uma leitura de um texto do Novo Testamento e na semana posterior uma leitura do Antigo Testamento. E hoje nós estaremos lendo esse livro. Eu vou ler numa outra versão nessa segunda-feira.
Estarei lendo na versão Almeida, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, a versão revista e corrigida de hoje. Revista e corrigida. É pela Sociedade Bíblica do Brasil. Tá? Então, se você tem essa versão, você pode acompanhar conosco. Ou ouvir a ministração, como muitos têm feito e têm comentado. Mais alguns minutinhos nós vamos começar. Eu estou visualizando vocês aqui. Eu queria perguntar para vocês que estão aí do outro lado da telinha, se vocês estão ouvindo bem, a imagem está clara, como é que... Dê um feedback, por favor. Que a gente tem que esperar uns minutos de delay, né? Até vocês ouvirem e nos responderem. Vamos começar nossa leitura. Marli Abreu Miranda também entrou. Boa noite, Marli. Miriam Lopes também, prazer tê-la conosco mais uma vez. Estamos com 7 irmãos aí já acompanhando. Enquanto os irmãos vão acessando, eu quero aqui dizer que é um prazer muito grande tê-los conosco aqui nesse momento de leitura, nesse canal que nós intitulamos A Soma de Tuas Palavras, Descansa Minha Alma. No rio de Tuas promessas eu libero a minha fé. Como a gente sempre tem dito todas as segundas-feiras, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então é muito, muito importante a leitura da Bíblia. E como nós temos sempre falado também, a Bíblia é o nosso manual, é a nossa bússola, é a nossa guia. É o que nos faz conduzir, é a nossa carta, é uma carta de amor de Deus para os homens, é a Bíblia. E também sempre citamos que a Bíblia, além de conter a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus.
A Bíblia é a palavra de Deus. Então, por isso que é um prazer muito grande estar nessas segundas-feiras, nós estarmos aqui, eu aqui, vocês aí, nós estarmos lendo a Bíblia. E hoje nós vamos ler o livro de Joel, que é do Antigo Testamento. São 3 capítulos que esse livro tem, que dá 73 versículos. É um livro curto, e o livro de Joel, eu posso comentar com vocês, que o termo Joel significa o Senhor é Deus. O nome Joel em hebraico, nos textos massoréticos, significa o Senhor é Deus, ou como nessa versão aqui da King James, Yahvé é Deus. Esse é o que significa. E fala que Joel era filho de Petuel. E Petuel, segundo os historiadores, é desconhecido, porque tem outros profetas que os pais são conhecidos. Tá? O tempo foi escrito no Reino do Sul, Judá, quando os reinos foram divididos, o Reino do Sul e o Reino do Norte. O Reino do Sul eram 2 tribos, e a capital era Jerusalém. O tempo que foi escrito o livro do profeta Joel, aproximadamente 835 anos antes de Cristo. Sempre a gente cita aproximadamente. Tá? E aqui eu comento aqui um pano de fundo, que seria um resumo sobre o que retrata o livro de Joel. Vocês vão notar que vai falar sobre uma seca muito prolongada e uma grande invasão de gafanhotos. Isso mesmo. Muito parecida com essa que teve agora recentemente, aqui na divisa do Paraguai com o Uruguai e Porto Alegre, aqui, né, Rio Grande do Sul. E essa grande invasão de gafanhotos destruiu quase tudo o que era verde na Terra Prometida, trazendo uma grande devastação econômica que deixou o Reino do Sul muito enfraquecido. Já eram apenas 2 tribos, imagine. E esse fenômeno, né, que ocorreu, natural, trouxe consequências graves e severas para o Reino do Sul. Esse desastre natural forneceu para o profeta Joel a ilustração para a sua mensagem de castigo ou correção da parte de Deus para o povo de Deus que estava ali. Esse que eu retrato aqui seria o pano de fundo do livro de Joel. Deixa eu abrir aqui o Face para me acompanharmos. Então nós vamos começar o livro de Joel. Joel, capítulo 1. A terrível carestia causada pela locusta e pela seca. É isso que fala Joel. Na outra versão aqui diz como tema a praga dos gafanhotos e a seca. Capítulo 1, versículo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isso, vós, anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou também nos dias dos vossos pais? Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos desses a outra geração. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto? E o que ficou do gafanhoto, o comeu a lacusta, ou locusta? E o que ficou da locusta, o comeu o pulgão? Despertai, ébrios, e chorai. Gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca.
porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu toda, e o lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram, ou a sua figueira. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco, pelo marido da sua mocidade. Humilhação. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído e o mosto se secou. O óleo falta. O mosto aqui fala do vinho. Versículo 11. Os lavradores se envergonham, os vinheteiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira também. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai, vestidos de pano de saco, durante a noite. Ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura, o mantimento não está cortado de diante dos nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? A alegria e regozijo da casa do nosso Deus? A semente apodreceu debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti. Vou ler de novo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu o pasto do deserto. Vamos dar um intervalo aqui para me reidratar. Licença, por favor. Joel
capítulo 2. Subtítulo: O dia do Senhor está próximo. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas. Como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde os tempos antigos nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama brasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros. Como estrondo de carros sobre os cumes dos montes, irão eles saltando, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso, ordenado para o combate. Pragana aqui é palha. Diante dele temerão os povos. Todos os rostos são como a tisnadura da panela. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros. E irá cada um nos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira. Ninguém apertará a seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Versículo 9. Só um minutinho, deixa eu só. Caiu a conexão? Houve uma pausa na nossa comunicação. Vamos voltar. Só mais um minuto. Vamos ler novamente Joel, capítulo 2, a partir do versículo 9. Houve uma interrupção na internet, tá? Então vamos voltar aí. Joel 2, versículo 9. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas, pelas janelas entrarão como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, muito terrível. E quem poderá sofrer? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo e tardio em irar-se,
e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, e em oferta de manjar e libação para o Senhor. Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, um dia santo. 2:15. Uma assembléia solene, versículo 16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, a vergonha, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre as nações: onde está o seu Deus? Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, e o mosto, ou o vinho, e o óleo, e deles serei fartos. E vós não entregareis mais ao opróbrio a vergonha entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas, ou grandes coisas fez o Senhor por nós. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, ficarão verdes novamente, porque o alvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, o vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia, no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto ou vinho e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a lacusta, e o pulgão, e a oruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, abundantemente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Agora, versículo 28 do capítulo 2 fala sobre a promessa de infusão do Espírito Santo. Ou, eis a chegada do dia do Senhor. E há de ser que, depois de tudo isso, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue
e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vou ler novamente. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Aleluia. Assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Glória a Deus. Maravilha. Vamos fazer mais uma pausa aqui, para eu tomar um fôlego e tomar uma água. Se me dê licença. Enquanto isso, estamos vendo que os amigos estão acessando. Estou entrando. Muito bom. Estou muito feliz com a sua presença. Vamos ver quem está aqui acessando. Enquanto nós estávamos fazendo a leitura, a Doraci entrou. Muito bom ter conosco, Doraci, um prazer. Hilda Mari. Deu tempo, você não esqueceu, Hilda, deu tempo de fazer a leitura. Obrigado, Hilda, por estar conosco. Agora nós estaremos indo para o capítulo 3, tá? A Mari Souza, super, glória a Deus. A glória é para ele, tá, Mari? Manleila Balduino, maravilha, maravilha de Deus mesmo. É um prazer tê-la conosco, Manleila. Dela, que bom, Dela, Delais conosco. Marcel também está assistindo, viu? Legal. Ivone, prazer estar conosco, Ivone. Grande abraço no Nazir aí. Ah, desculpa, não é Ivone Nazir, Ivone Abrantes. Desculpa, irmão, me perdoe. Tá? Mas muito bom tê-la conosco no nosso canal. Leonardo Araújo, amém, irmão. Amém. Muito bom ter conosco, Leonardo. Esposa da Camila. Nosso querido. Ah, é verdade. Um grande abraço aí na Karina, tá? Na Camila, que é minha esposa aqui nos bastidores, ela que está passando os detalhes para mim. Esses detalhes é só de ajudadora, da esposa, é coisa de mulher mesmo, né? Deus já fez tudo certinho. Marli Miranda, amém. Estamos juntos, né, Marli? Cat Ventura, que bom, Cat. Obrigado por estar conosco. Também acompanhamos o seu canal de louvor e adoração a Deus lá. Tem sido bênção também. Ivone, um prazer estar conosco. Ivone Abrantes. Alex Escumação, grande amigo, grande irmão. Desde a primeira live conosco. Um prazer tê-lo conosco mais uma vez. A Daíra, a sogra da Cat. A Daíra, a sogra da Cat. Que bom estar conosco, Daíra. Seja bem-vindo ao nosso canal. Alex Aires, lá direto de Itajaí. Eu digo que é meu primo, meu amigo, meu irmão. Grande abraço, que Deus abençoe aí o povo de Itajaí aí, Alex. Muito bom. Que bom vocês que acessaram, estão entrando aí. Tá? Estou muito feliz. Eu imagino o coração do Pai também, feliz. Esses dias nós estávamos lendo aqui e eu tive essa percepção. Acho que foi na segunda live que nós fizemos. Hoje é a quarta, né? Eu tive essa percepção. Que havia um contentamento, uma alegria no meu coração, assim como também está no seu coração. E na hora eu percebi no meu espírito que o coração do papai também estava alegre, porque a sua palavra está sendo pregada, está sendo lida, está sendo ministrada. E agora, para esses irmãos que estão assistindo, e amigos, e depois vai ficar na rede aí, para alcançar todos os confins da terra, como está escrito na palavra mesmo de Deus.
Glória a Deus, Cat, isso mesmo. Vamos ler agora, vamos voltar à leitura para encerrar. Joel são só 3 capítulos, nós vamos ler o último agora. Tá? Então, Joel capítulo 3. Os juízos de Deus sobre as nações inimigas, Israel será restaurada. E aqui, na minha outra Bíblia, o subtítulo é O juízo de Deus sobre os pagãos. Versículo 1. Porquanto eis que, naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. E lançaram a sorte sobre o meu povo, e lançaram a sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. E também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom e todos os termos da Fenícia? É tal o pago que vos me dais? Medo. Pois, se me pagais assim, bem depressa farei cair a vossa paga sobre a vossa cabeça. Visto como levaste a minha prata e o meu ouro e as minhas coisas desejáveis, e formosas metestes nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Eis que os removerei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. E vendereis vossos filhos e vossas filhas pelas mãos dos filhos de Judá, que os venderão aos de Seba, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Versículo 9 de Joel, capítulo 3. Proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espada das vossas enxadas e lançai das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Mais uma vez, diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos, ó Senhor. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões nos vales da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. E o Senhor bramará de Sião, e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Vou ler novamente. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade. E Jerusalém será santidade. Estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que,
Naquele dia, os montes destilarão mosto ou vinho, e dos outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma assolação, e Edom se fará um deserto de solidão, por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Versículo 20. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Aleluias! Glória a Deus pela sua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, Deus, por essa palavra, Senhor. E assim terminamos mais um livro da Bíblia. Esse, pela minha conta, é o 4º livro. Amém, amados amigos e irmãos que estão aí. Vamos ver quem que está conosco agora. Anderson Cordeiro. Que legal, Anderson. Prazer, coração aqui. Prazer tê-lo conosco nesse tempo de leitura da palavra aqui. Irmã Zermira. Arzimira, um prazer estar conosco, irmã Zermira. Seja bem-vindo. Pedrinho também está ali. Eu vim mais para cima aqui, quando eu rolei aqui a barra de rolagem, vi aqui meu irmão Anderson. Minha família também está assistindo, lá minha mãe, a Grace. Muito bom estar com vocês, tá? Muito bom. Então, como eu estava falando aqui, antes de nós orarmos, encerrando esse tempo, eu comentei que hoje nós lemos o 4º livro nessa série de leitura. Então, nós começamos uma jornada nesse canal que se intitula A Sombra de Suas Palavras Descansa Minha Alma, uma jornada de leitura da Bíblia. Cada semana a gente lê um livro da Bíblia, uma semana do Antigo Testamento e na outra semana um livro do Novo Testamento. Hoje foi lido Joel. Na próxima semana, na próxima segunda-feira, nós estaremos lendo o livro de Filipenses, uma carta ou uma epístola de Paulo à igreja que se encontrava na cidade de Filipos, tá? Filipenses. E assim a gente vai lendo até a última semana de dezembro, se Deus quiser, se Deus permitir, é lógico. E nós vamos ler aqui, pela nossa conta, 26 livros. Quem começou a ler lá desde a primeira semana, vai ler conosco 26 livros da Bíblia, ou cerca de 39%, quase 40% da Bíblia. A Bíblia são 66 livros, né? 39 no Antigo Testamento e 27 do Novo. Então, quem entrar nessa jornada conosco em todas as semanas, vai ler quase que a metade da Bíblia, vai ler 40% da Bíblia. Que bênção, né? Então aqui fica o nosso convite para vocês na próxima semana. Na próxima segunda-feira, nesse mesmo canal, aqui do YouTube, no Face, e daqui a pouco mais nós estaremos encerrando a transmissão e jogando esse link, né, essa ministração toda lá no YouTube. E aí, se você quiser depois assistir posteriormente, colocar na televisão, assistir, ouvir, ler com a sua família, fica aqui o convite. Deixa eu ver mais alguém aqui. Até a propósito, na semana passada eu queria fazer esse convite, e eu acabei esquecendo, foi um convite que eu fiz na primeira semana de abertura do nosso canal. Leia a Bíblia. Leia esse livro poderoso, maravilhoso. Leia. Chame sua família. Leia com seus filhos. Leia com seu marido. Marido, leia com a sua esposa. Tenha um tempo de leitura da palavra. Um dia, aqui em casa nós estamos lendo essa palavra. Já são 108 dias. Faz 3 meses que nós estamos lendo essa Bíblia. Essa palavra maravilhosa.
E desde o dia 3 de maio nós estamos lendo a Bíblia. E nós já lemos 16 livros da Bíblia aqui nessa sala. Eu, minha esposa e meus filhos. E tem sido tremendo, maravilhoso. Um tempo riquíssimo. E eu tenho notado diferença. Eu tenho notado em minha vida e na minha família, por causa da leitura da palavra. Eu lembro daquela palavra quando a arca de Deus foi para a casa de Obed-edom. E a arca, segundo o autor, que infelizmente agora não recordo, foi depositada lá naquela casa. E o autor diz que por 3 meses Deus abençoou em tudo aquela casa e aquela família. Por quê? Por causa da presença de Deus. Amados, o que muda nossas vidas é a presença de Deus. O que muda a minha vida, o meu caráter, que vai implicar na minha personalidade, é a presença de Deus. E a presença de Deus está aqui, amados. Os recursos estão aqui, bem próximo de nós, o recurso da palavra de Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Uma excelente noite. Eu vou orar aqui agora, dando graças a Deus por esse tempo. Senhor Deus, mais uma vez, nós somos, eu aqui, Pai, e todos os meus convidados, meus amigos, colegas, familiares que estão do outro lado, Pai, assistindo, também aqueles que vão acessar posteriormente, ou hoje, ou amanhã, ou no próximo mês, independente do tempo, a palavra sempre é viva, a palavra sempre é eficaz, a palavra sempre vai cortar e vai mexer e vai trazer uma direção. Que o Senhor traga uma direção, que o Senhor traga consolo e conforto para aqueles que estão ouvindo a palavra agora. Abençoe, Senhor, cada um que esteve conosco nesse tempo. Abençoe eles juntamente com as suas famílias, Pai. E abençoe aqueles que estarão ouvindo e assistindo posteriormente, Pai. Muito obrigado, Jesus. A Ti nós te damos a honra, a glória e todo o louvor. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos mesmo. E aqui eu me despeço mais uma vez de vocês, meus amigos, esperando novamente na próxima segunda-feira, às 20 horas. Um grande abraço.